Vivemos num tempo em que as palavras foram progressivamente esvaziadas de densidade ontológica. Os conceitos deslocados de seus eixos de origem e a linguagem passou a funcionar mais como instrumento de adequação social do que como mediação da verdade. Nos últimos 20 anos, a meu ver, o que se convencionou chamar de politicamente correto alcançou um lugar que antes ainda preservava guardiões do sentido, ancorados na verdade bíblica como fundamento inegociável da existência. O que antes exigia discernimento passou a exigir conformação. O que antes demandava fidelidade passou a solicitar neutralidade. Como um vulcão em erupção que expele suas lavas em velocidade mortal, essa lógica penetrou o universo cristão sem qualquer consideração pelos referenciais de tempo, historicidade, ética ou teologia. E, nesse processo, poucos conceitos foram tão intensamente manipulados quanto religião e religiosidade, especialmente quando colocados em oposição àquilo que muitos chamam, de modo impreciso, de espiritualidade. Observamos que, neste mar turbulento do politicamente correto, consolidou-se uma fórmula discursiva que funciona quase como um mantra protetivo. Muitos afirmam: não vivo religião, vivo Cristo. Não sigo religião, sigo o Evangelho. Para aparentarem neutralidade ou uma suposta purificação moral, repetem: repudio a religiosidade. O que se apresenta como elevação da expressão de espiritualidade, nesses casos, na realidade, configura-se como uma forma refinada de adequação, conformação e relação acrítica com o mundo que jaz no maligno. Quando ouves esse discurso sendo reiterado, és convidado a perceber que ele não nasce da fidelidade ao Evangelho, mas da necessidade de aceitação simbólica. É claríssimo isto. Trata-se de uma experiência desinstitucionalizada, desancorada, sem corporeidade histórica. Uma fé sem forma, uma vivência sem mediação, um conteúdo que se pretende absoluto, mas que flutua no vazio. A minha articulação parte de uma tese clara. Religião e religiosidade são as formas pelas quais o ser humano organiza sua relação com o sagrado, com o divino, com o transcendente. Não existe expressão de espiritualidade possível fora de uma estrutura simbólica, ética e comunitária. Toda expressão de espiritualidade, para existir no mundo humano, precisa ser corporificada em práticas, narrativas, ritos, valores e vínculos. Isto é religião. Aqui é necessário fazer uma precisão conceitual fundamental, que será aprofundada em um vídeo específico. A questão é a seguinte: o ser humano não é espiritual. E quando digo que o ser humano não é, estou a me referir, filosoficamente falando, à espiritualidade como essencialidade e, teologicamente falando, a espiritualidade como atributo divino. O ser humano não é. Considere essa minha ênfase ao considerando o verbo ser, a essencialidade ou o atributo divino. Então, o ser humano é integral e radicalmente humano. O que existe nele é sentido de transcendência e possibilidade de expressão de espiritualidade. Isto é, modos humanos, históricos e simbolicamente organizados de se relacionar com o divino, com o sagrado, com o transcendente. Por isto, falou convictamente em expressão de espiritualidade e não em espiritualidade como essência constitutiva do humano. Tratarei disto em um vídeo específico.
Voltando à nossa questão deste vídeo. Quando tu negas a religiosidade, não eliminas a forma, apenas a substituis por outra, geralmente não nomeada, invisível e, por isto mesmo, ainda mais normativa. A religiosidade é inegável porque o ser humano é um ser simbólico, relacional e histórico. A expressão de espiritualidade é a dinâmica da relação. A religiosidade é sua forma social organizada. Biblicamente, essa distinção não admite ambiguidade. A Escritura não condena a religião em si. O que ela condena, o que ela denuncia, é a religião vã, aquela que perdeu sua densidade ética e sua implicação existencial. Tiago é categórico ao afirmar: a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Logo, existe religião boa, existe religiosidade produtiva, existe uma forma legítima de expressão da fé. Biblicamente, religião é fé organizada em obediência concreta, cuidado com o outro e preservação moral. É expressão de espiritualidade que se deixa ver na prática. Teologicamente, a religião não é um desvio da fé, mas uma mediação necessária. É por meio da religiosidade que o ser humano concebe, comunica e sustenta o sentido da expressão de espiritualidade. A expressão de espiritualidade sem religiosidade é como um rio sem leito. Não flui, não irriga, não sustenta. Quando alguém afirma: não falo de religião, eu falo de Cristo, constrói-se uma dicotomia artificial. Cristo não se revela fora da história, fora da comunidade, fora da tradição, fora da prática. O Evangelho não é abstração, é forma de vida. E toda forma de vida exige organização simbólica, ética e comunitária. Tu precisas discernir. O problema não é a religião, mas a sua corrupção. Não é o rito, mas o rito vazio. Não é o culto, mas o culto sem coração. Não é a estrutura, mas a estrutura desvinculada da verdade. A religião pura não sufoca a expressão de espiritualidade. Ela a disciplina, a protege e a impede de se converter em narcisismo religioso. Negar a religiosidade não é sinal de maturidade, mas de desorganização teológica. É confundir essência com forma e, neste gesto, dissolver ambas. Bem, chegamos então a um ponto incontornável. A religiosidade não é o oposto da expressão de espiritualidade, mas o seu único caminho de manifestação no mundo humano. Não existe fé sem linguagem. Não existe transcendência sem mediação histórica. Não existe expressão de espiritualidade que não se organize simbolicamente. Quando enraizada na verdade bíblica, orientada pela prática do Evangelho e sustentada pela prática do amor, a religiosidade não aprisiona, ela dá corpo à fé. A religião pura é o corpo visível de uma expressão de espiritualidade viva. Portanto, não somos chamados a abandonar a religião, mas a purificá-la, não a negar a religiosidade, mas a vivê-la de modo verdadeiro. Porque a expressão de espiritualidade que se recusa a assumir forma se dissolve no discurso, e a fé que rejeita a religião perde o chão da história, da comunidade e da verdade. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e pense nisto, e a querer do Senhor, a qualquer momento, voltamos para refletir sobre algumas questões da existência e da vida que se move, que se coloca, que existe
em forma de expressão de espiritualidade.